trabalho excessivo, sobrecarga de responsabilidades, consumismo, ansiedade, agitação, desigualdade social, desgovernos, violência e agressão ao meio ambiente são elementos que fazem parte da rotina de quase todos nós e desgastam, minam as forças e a esperança de uma vida mais feliz. Se permitirmos, a negatividade do mundo drena toda a nossa vitalidade e alegria. Não por acaso, o índice de doenças mentais, entre as quais depressão, síndrome do pânico, bipolaridade e ansiedade, são cada vez mais frequentes. Até o ponto em que nos perguntamos: mas a vida é isso? Não, não precisa ser assim. Há antídotos para sair da roda viva e viver com mais consciência e gratificação. Algumas pessoas meditam, outras frequentam templos, outras fazem terapia e outras ainda contemplam a natureza, por exemplo. Em busca do autoconhecimento, já fiz um pouco disso tudo, mas encontrei o meu caminho espiritual há 22 anos na doutrina do Daime, fundada por Raimundo Irineu Serra na década de 30, aqui em Rio Branco. Com o Daime, que não é apenas uma bebida, mas uma escola de conhecimento espiritual, tenho encontrado as respostas que busco, recebo curas físicas e psíquicas e consigo ter uma vida muito mais satisfatória do que eu vinha levando. Não por acaso, cientistas do mundo todo vêm estudando os benefícios que o chá ayahuasca, um nome genérico dessa medicina da floresta, propicia ao organismo e ao comportamento humano. Assim, a cada trabalho, nós vestimos a nossa farda de colegiais, para nos lembrarmos que somos alunos, que temos um mestre, que temos as nossas aulas e os nossos colegas, esses que, companheiros de classe, muitas vezes acabam se tornando grandes amigos. Estou muito feliz e grata por ter encontrado esse caminho. É um dos maiores presentes que recebi na vida e que me faz sentir a cada dia mais lúcida, saudável e amorosa. Meu nome é Eunides Bonacortes Queiroz, eu sou fardada do Daime há 21 anos, moro aqui em Rio Branco há 8 anos e sou filiada ao Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, Juramidã, Ciclo Jur, na Vila Irineu Serra. Eu conheci o Daime há 22 anos, em Sorocaba, já tinha ouvido falar do Daime em entrevistas na televisão. Quando tive a oportunidade, procurei conhecer em São Paulo e depois me mudei para Sorocaba, onde eu me liguei a um centro lá e lá eu comecei a conhecer a doutrina do Daime, né? Era um centro que seguia a linhagem do mestre Irineu, que é o fundador da doutrina do Daime aqui em Rio Branco. E a partir daí eu comecei a conhecer melhor a doutrina, né? Com o fardamento, quer dizer, eu me tornei seguidora da religião, eu me comprometi a seguir essa doutrina espiritual. A minha experiência com a ayahuasca guarda algumas características próprias que são engraçadas, eu acho. Porque quando eu estava na faculdade, no Rio de Janeiro, nos anos 80,
um amigo meu veio para o Acre, exclusivamente para tomar daime. Na época a gente tratava, todo mundo só tratava como daime no Brasil em relação a isso. Ele veio, foi na Colônia 5000, teve uma experiência que, segundo ele, foi maravilhosa e tal. Voltou para o Rio de Janeiro, ele veio num período de férias, e aí me chamou para ir num centro de daime que estava sendo aberto lá no Rio de Janeiro, o Céu do Mar, que fica na região de São Conrado. E aí eu não sei muito bem porquê, mas eu respondi a ele que eu não queria tomar daime lá no Rio de Janeiro. Eu só tomaria daime se algum dia eu viesse ao Acre, porque eu achava que o daime estava relacionado ao Acre e, portanto, só valia a pena tomar se fosse aqui no meio da floresta. Bom, eu tive contato com o chá a primeira vez tem uns 6 anos. Na época eu estava grávida da minha filha de 7 meses. Eu estava grávida de 7 meses da minha filha. E aí eu fui convidada, assim, na verdade eu sempre tive curiosidade de conhecer. E fui convidada por um cunhado meu e meu companheiro que quis conhecer primeiro, né? Então, eu, na verdade, tem 6, 7 anos, mais ou menos, que eu conheço, que eu tive o primeiro contato com o chá. Eu tive o privilégio de ter como pai o Wilde Viana. Ele era um apaixonado pela história do Acre, acriano. Eu tive o privilégio de, levado pelo meu pai, conhecer o mestre Irineu. Aliás, as autoridades do Acre subiam até lá o Alto Santo e iam lá, alguns beijar a mão do mestre Irineu. E a minha relação com a ayahuasca só foi aumentando, seja ali no Alto Santo, seja também nos outros centros que eu sempre tive, que tenho oportunidade de frequento, seja na raiz ainda mais profunda com os povos indígenas, andando nas aldeias, que eu gosto tanto. A gente tem no Brasil hoje, claramente, 3 grandes campos ayahuasqueiros. O primeiro campo ayahuasqueiro diz respeito aos povos indígenas. Os indígenas, desde a bacia amazônica na região norte, mais ao norte, como mais ao sul, aqui, no sul da Amazônia. Então são vários povos indígenas que usam a ayahuasca dentro das suas tradições culturais tradicionais. Tem o segundo campo, que é o campo das religiões ayahuasqueiras tradicionalistas, que são as 3 religiões ligadas aos 3 mestres fundadores, Irineu, Daniel e Gabriel. E a gente chama de tradicionais ou tradicionalistas porque eles não aceitam que seja modificado nada na doutrina como foi ensinada pelos mestres. Então você não pode incluir outros elementos novos fora daqueles que já tinham sido definidos pelos mestres, que eminentemente é só daime. E tem um terceiro campo ayahuasqueiro, que é o que a gente chama de neo-ayahuasqueiros. A partir dessa expansão proporcionada pela Igreja do Padrinho Sebastião, o daime se abriu para receber novas influências esotéricas. Os indígenas tradicionais e os centros tradicionais da ayahuasca têm todo um modo de proceder que é extremamente responsável, que é extremamente organizado. E você não ouve falar de algum tipo de distúrbio nesses ambientes. Mas algumas pessoas não compreendem isso e fazem um uso de uma maneira adequada. Também existe muito charlatanismo envolvido com isso e levam a casos que são desagradáveis, que envolvem a opinião pública, e isso acaba muitas vezes gerando uma imagem que não corresponde à realidade ou não corresponde à proposta original do daime e da ayahuasca. Então hoje você tem um bandaime, que mistura umbanda com daime, você tem Hare Krishna com daime, você tem budismo com daime, tem tudo que você imaginar com daime. E recebendo essas outras influências, por isso que a gente diz que são neo-ayahuasqueiros ou ecléticos. Eu tive uma das experiências mais ricas da minha vida quando, num ritual sagrado, tomei a ayahuasca e pude estabelecer um contato, na minha admiração, com os espíritos da floresta, que se materializaram em pessoas, em índios, e dialogar com isso. Então é um privilégio nós podemos conviver. Eu fico sensibilizado, porque isso não funciona só como alguns acham, no momento de festa. Não, é parte da vida dos povos originários nossos, é parte da vida
de quem teve e tem o privilégio de nascer e de viver aqui na cabeceira dos rios, no nosso Acre. É como a própria tradição diz, é a luz que vem de dentro da floresta, né? É a luz da floresta. Quem olha a floresta superficialmente, ou acha que é aquela floresta vista de cima, né? Que é toda igualzinha, engano, ou é aquela coisa escura de dentro da floresta, mas é nessa escuridão que nasce a luz. Eu sinto melhoras em todos os aspectos da minha vida. Aspecto físico, aspecto psíquico, aspecto espiritual. Eu sinto como se o Daime realmente tivesse me reprogramado de uma maneira muito mais saudável, de uma maneira muito mais feliz, né? Eu tive muitas curas no Daime e me sinto cada vez mais melhorando, assim, cada vez mais me afinando como ser humano, como cidadã, como mãe, como amiga, enfim. Eu sinto assim que o Daime foi um harmonizador na minha vida, tudo melhorou. Eu acho que eu estava no momento que eu precisava encontrar uma tranquilidade, tanto na minha vida pessoal como profissional, como mãe, que era novidade para mim e eu estava meio atrapalhada. E eu tentei, de todas as maneiras, encontrar uma coisa que me desse equilíbrio. Levar meu relacionamento, meu casamento de uma maneira mais tranquila. Para mim, Deus continua sendo o mesmo de sempre. O chá, quando eu bebo, ele me dá uma concentração maior e eu posso ter... Eu me concentro mais para eu poder enxergar as coisas erradas em mim, corrigir as coisas que não estão legais. Eu nunca tive experiência ruim, também nunca vi essas coisas que as pessoas falam que vê. Eu acho que o que a gente vê é o que está dentro da gente, né? O estranhamento acontece por dois motivos, basicamente. Porque as pessoas, né, que falam, na verdade, elas não conhecem, né? É esse motivo. E outro motivo é por terem notícias de casos que envolvem ou que supostamente envolvem o Daime ou a ayahuasca, mas em contextos completamente desaconselháveis pelos centros tradicionalistas. O Daime implica em muita responsabilidade. Não é uma brincadeira, não é oba-oba. Olha, o vegetal vai te apertando, te apertando, te apertando, fazendo você se livrar de tudo que é supérfluo na sua vida, de tudo que é erro, que é inveja, vaidade, ambição, essas coisas todas, até você estar pronto a passar pelo buraco da fechadura. Então só você, não tem mais nada além do que você é de fato. Na hora que você passa por esse buraco da fechadura, você está pronto a viver uma vida espiritual. A questão de não focar no lucro como o principal fator da vida, que hoje o mundo está voltado para isso, para o lucro. Isso é uma balela, é por isso que as pessoas estão tão infelizes, né? Porque é produção, produção, e não enxergam o que realmente é importante, né? Você se voltar como ser humano, ver quais são os princípios da vida, o que faz a vida vicejar, né? A partir do momento que a gente olha para essas coisas, que são lições que a floresta nos dá com maestria, a vida se transforma, né? Então é isso que eu procuro trazer, esses ensinamentos para o meu dia a dia. Eu me sinto muito mais satisfeita do que há 10 ou 20 anos atrás, quando eu ainda não conhecia essa realidade, né? E eu procuro, na medida que eu posso, multiplicar esse conhecimento para que mais pessoas saibam que isso é possível, né? E esperamos, né, que dê tempo, né, das pessoas tomarem consciência do que é a vida, na verdade. O que eu aprendi, assim, de muito básico na minha vida? Não tem nada errado, tudo é caminho, né? Alguns caminhos te fazem sofrer mais, alguns caminhos levam a coletividade a sofrer mais, mas tudo é ensinamento, tudo é nosso aprendizado, né? E quanto mais a gente estiver conectado com a gente mesmo, né, com as realidades do nosso interior, do nosso coração, quando a gente faz realmente o que o nosso coração quer fazer e não entra em convenções que não façam sentido para a gente, mais feliz a gente se torna e mais feliz a gente pode, com mais felicidade a gente pode contribuir para o bem comum. Se essa influência criana puder se manter
nesse processo de volta do mundo, tem jeito. Se isso se perder, ninguém sabe onde é que nós vamos parar. Faço votos e ponho força e trabalho para que essa legitimidade acriana seja permanente onde quer que o Daime vá mundo afora. Anai na 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 na